Państwu, witam serdecznie. Nazywam się Helena Respondek-Teixeira. Jestem psychologiem, ukończyłam kurs terapii ADI-CIB i znajdujemy się w klinice w Belo Horizonte. Razem ze mną jest Maria Clara Jos de Moraes. Aktualnie jest ona dyrektorką kliniki i szkoły terapeutycznej. I Eunices Almeida, również nauczycielka terapii. Obie mają stopień doktora w psychologii, aktualnie robią studia postdoktoranckie. I spotykam się z Państwem, aby skomentować pewną krytykę, którą otrzymaliśmy dotyczącą naszej metody po spotkaniu, które miało miejsce w Polsce. Uczestnicy tego spotkania zapoznali się z materiałem, który został rozpropagowany, z tym, że ten materiał jest materiałem sprzed 20 lat i jest materiałem niekompletnym, ponieważ jest to wyciąg z prezentacji, która była zaprezentowana w Wiedniu w 1999 roku i jest to tylko część prezentacji, bez fundamentów teoretycznych, bez wyjaśnienia, w jaki sposób działa metoda, co jest czynnikiem leczącym. Celem tej prezentacji było jedynie zaprezentowanie zjawisk, które w jej trakcie występują. W związku z czym pragniemy spotkać się z Państwem dzisiaj, aby móc wyjaśnić to, co zostało niedopowiedziane. I dla ułatwienia wykładu reszta zostanie przeprowadzona w języku portugalskim, także zapraszam do odbioru. Então, boas-vindas a Maria Clara, a Eunices. Eu tenho muito prazer em poder apresentar a vocês a meus amigos lá na Polônia. E, primeiramente, a gente gostaria de entender um pouco. Eu vou confessar que, inclusive eu, quando eu vim para cá, para conhecer o método, eu tive algumas dúvidas. Por exemplo, o que é esse algo dentro de mim que percebe o inconsciente de outras pessoas, os pensamentos da criança num período pré-natal? Como é que é possível que esse fenômeno aconteça? Então, quem gostaria de responder? Eu acho que a gente tem que pensar, em primeiro lugar, como que o ser humano é constituído. E a primeira coisa que a gente traz para nos ajudar a pensar esse fenômeno, e é importante perceber o seguinte, a doutora Renate, ela foi fazendo uma prática clínica, esses fenômenos, os pacientes foram contando disso, foram descrevendo essas vivências que eles tinham no momento da terapia, que é de olhos fechados, concentrado, mas não hipnotizado, e ela foi tentando entender o que estava se passando. E aquele momento foi um momento de descrição clínica. Mas o que a gente percebe? E aí nós podemos usar a antropologia filosófica de Edith Stein, discípula de Russell, fenomenóloga, e Edith Stein vai falar, a partir também de São Tomás de Aquino, de outros filósofos e teólogos da igreja, que o ser humano ele é constituído de uma dimensão externa, e amigas, aí nós estamos na slide, uma dimensão mais periférica, que é o nível do corpo próprio, que é essa dimensão que a pessoa se relaciona com o mundo mais externo, a dimensão onde ela percebe pelos sentidos, mas aquilo que ela percebe pelos sentidos, ela dá um significado pessoal, aquilo ressoa dentro dela, nas emoções, isso a afeta, e essa é a dimensão psicológica, a dimensão psíquica que todos os nós seres humanos temos, e na medida que ela vai pensando então como se fosse cada vez entrando mais dentro da pessoa humana. Ela vai descrever então que existe uma dimensão que é não só psicofísica, mas uma dimensão espiritual, e aqui ela não fala no sentido religioso somente, ela fala que a dimensão espiritual é a dimensão da abertura para o outro, para a comunicação com o outro ser humano, é a dimensão da liberdade, da vontade, do querer, e no núcleo desse ser humano, dentro da dimensão espiritual humana, nós temos um eu, que ela chama de um eu pessoal, é um núcleo pessoal. Esse eu pessoal, a doutora Renate, há muitos anos atrás, há 40 anos atrás, os pacientes começaram a dizer que eles falavam, eu sou capaz de ver a minha pessoa, eu sou capaz de enxergar a minha mãe, o meu pai, desde o útero materno. O paciente ia descrevendo essas vivências. E a doutora Renate fez essa pergunta, quem é que vê a mãe, que vê o pai na fase do útero materno? E o paciente respondia, eu. Eu falei, mas como é que é esse eu? Esse eu é livre, esse eu é perfeito, esse eu é sadio, esse eu pode ver os problemas, mas eu também sou livre para transformá-los. E essa dimensão, então, do espiritual é a dimensão livre, e esse eu
é originalmente sadio, perfeito e livre desde o momento da concepção. E aí nós entramos numa outra questão. A pessoa não fala... O que foi? Será que antes de entrar nessa outra concepção, eu posso colocar mais uma dúvida? Foi. Porque eu gostaria de saber qual que é a minha garantia que dentro desse processo, esse eu que olha, sou eu mesma e não por acaso alguma outra realidade que eu estou dando espaço dentro de mim para que ela agisse. Qual que é a minha garantia que isso que eu estou percebendo são umas percepções reais, adequadas, pertinentes e não umas projeções ou pior, umas inspirações de alguma outra força não me conhecida? Bom, o que eu acho que a gente pode responder é uma boa pergunta, né? A gente pode falar o seguinte: primeiro, que a pessoa está consciente de si durante toda a terapia. E todo o trabalho terapêutico é no sentido de que ela se dê conta que existem sim condicionamentos, registros, mas que o eu dela é livre e ela tem a referência de si mesma, de sua própria identidade e uma referência do que nela é sadio. Então todo o trabalho vai no sentido da pessoa e sendo cada vez mais ela mesma, que é o que a Edith Stein fala, né? A Edith Stein vai dizer que todo ser humano, a busca humana é a busca de ser cada vez mais si mesmo. E o Paul Tillich, que é um filósofo existencialista, ele vai dizer: o ser humano sabe intuitivamente quem ele deve ser. Então ele percebe que não está sendo aquilo que deveria, mas a referência do que deve ser ele tem intuitivamente dentro de si. E quando a gente faz esse trabalho, a pessoa é capaz de descrever aquilo que nela é sadio e perfeito, inclusive é capaz de descrever momentos onde ela foi exatamente aquilo que ela sempre deveria ter sido, de acordo com o eu original, e o eu original dela, ela diz que está ligado à presença de uma luz que ela percebe intuitivamente. Um fenômeno que também provocou bastante curiosidade naquela descrição lá de Viena é um fenômeno percebido de concepção humana. Aí o ser humano pode se questionar: como é que é possível, se eu ainda não existo, né? Que eu virei a existir só depois da junção do óvulo e espermatozoide, então como é que é possível eu enxergar a minha própria concepção? Isso é um assunto que ultrapassa o nosso entendimento assim intuitivo do dia a dia. Então, você pode falar como é que surgiu esse fenômeno? Posso, eu acho que esse é o melhor caminho. Que a gente fale como é que isso foi, porque tudo isso que está sendo dito aqui são resultados de trabalho, de uma pesquisa. Por que pesquisa? Porque a doutora Renata foi perguntando para os pacientes de olhos fechados e eles iam trazendo e ela ia fazendo essas perguntas para entender. Então, na história da ADI, o que os pacientes começaram a contar era assim: eu estou vendo o momento da união do meu óvulo com o meu espermatozoide. E a doutora Renate começou a ficar preocupada. Como que você está vendo o seu óvulo, o seu espermatozoide, se o seu eu não existe? Aí a pessoa falou: não, eu estou aqui. Mas quando que você começou a existir? Aí a pessoa começava a falar: não, no momento que meus pais se uniram. Depois vai juntar o óvulo com o espermatozoide. Isso é o momento da fecundação. Falou: mas não é qualquer óvulo, qualquer espermatozoide? Não. Eu estou vindo de uma luz que ilumina o meu pai e a minha mãe no momento da união dos dois. E essa união dos dois, nesse momento, é iluminada para que eu exista. E eu vim para esse óvulo e esse espermatozoide, não é qualquer um. Esses estão se unindo para que eu exista. E a doutora Renate perguntou: mas você existia antes? Não. Eu vim dar luz para existir nesse momento do mundo, do tempo, da história, para esse óvulo e esse espermatozoide. E aí o que ela foi descobrindo? Que esse eu já tem consciência de si. Nesse nível, então, nós temos que pensar em 3 dimensões humanas, não psicofísico só. O ser humano é mais do que neurônios, ele é mais do que a parte corporal. Existe uma dimensão desse eu que é íntegra, que já é potencialmente desde o início, só que o momento da fecundação, ele está contido no momento da concepção. A concepção é mais ampla do que só fecundação. Então, nós temos 2 conceitos diferentes. Fecundação é quando junta um óvulo com um espermatozoide, mas o momento da concepção é mais amplo. E pelo que os pacientes descrevem, é um eu que vem de uma luz, que os pacientes descrevem como uma luz de paz, de amor, de aconchego,
e a pessoa se sente chamada para existir nesse momento, nesse tempo. E ela vem, ela se descreve vindo dessa luz como originalmente sadia e perfeita. Então o plano original da luz é perfeito. Mas como esse eu é livre, quando ele percebe os problemas do pai e da mãe, que muitas vezes já vem simbolicamente, lógico que ele não está vendo os gametas, mas é um símbolo do óvulo do espermatozoide, que já está ligado a esses registros que a pessoa percebe, e às vezes negativos, aí muitas vezes ela se decepciona, e é aí que ela mesma vai se posicionando num sentido de não ser mais tão perfeita como ela sempre deveria ter sido. Por isso essa ideia de que existe um eu original que tem uma referência de si mesmo. E essa possibilidade confirma, porque a doutora Renate não conhecia Edith Stein, mas confirma a descrição que Edith Stein vai fazendo da estrutura da pessoa humana, e ela vai fazendo isso através do estudo fenomenológico, do método fenomenológico. Então a gente vai percebendo que a doutora Renate dizia que as verdades, elas vão se encontrando, e às vezes em momentos históricos totalmente diferentes, e é isso que nos chama a atenção. Então não é que pré-existe, esse eu vem para essa existência e vem a chamada de uma luz. Eu acho assim que é muito importante aquilo que os pacientes vão descrevendo em termos de vivência, né? Primeiro que o conceito de vivência dentro da fenomenologia é que a gente tem que dar importância àquilo que a pessoa, ela capta, aquilo que ela significa a partir daquilo com o qual o seu olhar se depara. Quando uma pessoa fecha os olhos e ela descreve uma vivência, já é pesquisa. O olhar do psicólogo, que é um fenomenólogo, ele tem que ser o de dar importância para aquilo que a pessoa está revelando a partir da sua vivência. E questionar que significado tem essa vivência que a pessoa está dando, né? Então, todo o nosso trabalho, ele é um trabalho de questionamento, onde a pessoa vai descrevendo as suas vivências. E o que é mais interessante é que, em mais de 160 mil pacientes tratados, se todos estão descrevendo que na concepção há uma consciência de si, uma consciência de si no sentido de que a pessoa já se percebe naquilo que ela é, diferenciada do seu pai e da sua mãe, ela começa a nos dizer, a nos descrever que o ser humano ele é muito mais do que uma unidade psicofísica, que ele tem uma dimensão que ultrapassa a unidade psicofísica. Ele não é somente o encontro de um óvulo e um espermatozoide. Há uma presença de um eu, né, que integra esse óvulo e esse espermatozoide. E desse eu, Edith Stein fala muito bem, como por exemplo, e é muito interessante porque nas palavras da Edith Stein, a gente vê aquilo que cada paciente vai nos dizendo. Porque embora não seja exatamente com essas palavras, é muito aquilo que ela nos diz, né? E, por exemplo, o que ela vai falar do eu pessoal? Que o eu pessoal, ele se exprime como princípio formador que prescreve um modo singular ao desenvolvimento das instâncias constitutivas do ser humano, que é aquilo que a Maria Clara falou, o corpo, a psique e a dimensão do espírito, que é a dimensão da liberdade, do posicionamento, né? Aquela pessoa aquela capacidade de ter consciência de si, de ter consciência do outro, consciência de um valor que se apresenta à pessoa e de julgar aquilo com o qual o olhar da pessoa se depara. Agora, o impressionante é que isso está lá e é percebido pelas pessoas desde o momento da concepção. Então, é justamente isso que vai nos dizendo, até corroborando com aquilo que Edith Stein fala, que o ser humano, ele não segue apenas leis deterministas. Porque se ele fosse só a dimensão psíquica, né, seria uma causalidade psíquica pura. O ser humano seria apenas vítima daquilo que se transmite dentro da herança psíquica intrafamiliar e dentro de um sistema sociocultural. Mas se ele tem um eu que ultrapassa a dimensão psicofísica e que desde o momento da concepção já se posiciona e já participa ativamente da constituição da sua personalidade, identidade e afetividade, nós estamos de alguém que recebe uma herança psíquica intrafamiliar e sociocultural, mas se posiciona. Mas é capaz de dizer não.
é capaz de transformar, inclusive, aquilo que é transmitido a ele. E a pessoa, então, o que os pacientes dizem? Que eles participam ativamente da sua história desde o momento da fase intrauterina. Isso é que é o mais importante. Que a criança não é simplesmente uma vítima da história, mas ela é coautora, ela é participante. Ela se dá conta das experiências que ela está tendo. Se são experiências de um ambiente hostil ou não hostil à sua presença. Um ambiente de abertura ou de fechamento à sua presença. De um sentimento de amor e de abertura ou não. Então ela vai percebendo. Por quê? Porque não é só, o ser humano ele também não é só a linguagem consciente. Ele tem a consciência de si, mas ele tem uma dimensão que é o inconsciente intuitivo, que é aquela que apreende o todo. Eu tomo consciência de uma parte da realidade que eu vejo, mas há uma outra parte que nem chega à minha consciência e que é vivida pelo inconsciente intuitivo que apreende o todo. Bergson. Nessa apreensão do todo, entendeu? A pessoa ela se posiciona diante do todo. E lá no processo terapêutico, por exemplo, ela começa a tomar consciência daquilo que ela viveu, da parte que ela viveu, e às vezes ela se fixou em algum momento da sua história, mas quando ela não viu o todo, no momento em que ela começa a perceber esse todo, ela começa a se reposicionar. E a reescrever a sua história, a se reconfigurar até de uma forma muito mais sadia. Então, se não existisse um eu pessoal que se posiciona, ninguém poderia mudar. Seríamos vítimas de um estado psíquico permanente, seria puro determinismo psíquico. Então, é justamente isso que os pacientes estão nos dizendo. Então, a pessoa, o que ela fala na concepção? Ela não está falando de uma pré-existência de alma. Ela está falando, eu existo integrado a um corpo psicofísico. Mas é um eu que se diferencia da unidade psicofísica. Né? Por que se diferencia? Porque eu vejo, eu percebo, eu penso, eu tenho liberdade e eu posso agir. Né? E é sempre integrado. Sempre não integrado. É um eu que está solto no espaço. É um eu que existe para esse corpo. Quer dizer, é um processo de integração profunda. Sim, e aqui tem mais umas palavras da Edith Stein, que isso que eu estou lendo da Edith Stein, né, a antropologia, né, da Edith Stein, a fenomenologia, ela como discípula de Husserl, ela vem muito para dar uma sustentação, uma fundamentação, inclusive para a psicologia. E hoje a psicologia clínica, mais do que nunca, ela tem esse olhar sobre as questões filosóficas para fundamentar principalmente a visão de ser humano, inclusive porque o psicólogo forma. No processo psicoterapêutico, ele forma aquele paciente que sai do processo psicoterapêutico. Então, essa visão de ser humano que a abordagem do inconsciente tem é a mesma visão da fenomenologia eu ia te chamar de Edith Stein, que a Maria Clara, ela já citou, né, dessa visão do ser humano que é tridimensional, mas não é só corpo, mente, psique, aliás, corpo, psique e espírito, mas existe um eu no centro da pessoa humana, como Edith Stein fala, que articula todas as dimensões da vida humana dentro de um determinado ambiente familiar, histórico, sociocultural. Então, desse eu, olha que interessante o que ela vai falar, e que isso exemplifica, inclusive, aquilo que os pacientes vão descrevendo para nós. Aqui, por exemplo, tem um trecho que eu gosto muito, já tenho que achar ele aqui. Enquanto você procurar, eu posso fazer um comentário. Eu acho uma coisa paradoxal que a Edith Stein nasceu em Wrocław, que hoje faz parte da Polônia. E a contribuição filosófica da Edith Stein, eu diria que é assim, desconhecida a um público maior lá na Polônia. É paradoxal para mim, porque toda a contribuição dela deveria ser ensinada nas universidades, enquanto eu aprendi sobre a existência dela e sobre o trabalho dela só aqui no Brasil. Parece que aqui nas universidades no Brasil, ela é muito mais popular do que lá na Polônia, no meu país, que me parece um pouco absurdo. Não deveria ser assim. Mas ela também está sendo todo um movimento que está acontecendo no Brasil de redescoberta, tanto da fenomenologia de Husserl, quanto de Edith Stein, porque o Husserl é um filósofo,
E a Edith Stein também, mas a Edith Stein era pedagoga, então ela estava muito preocupada em fazer essa transposição de toda essa descoberta russeliana para a pedagogia, mas ela chega mais perto do cotidiano. E agora a psicologia está descobrindo que ela nos ajuda a entender muitos fenômenos humanos, porque a psicologia, ela é diferente da medicina, né? Ela está trabalhando com fenômenos internos, subjetivos. Então você tem pouco, quer dizer, a gente está descobrindo que a filosofia nos ajuda a entender mais alguns fenômenos humanos do que a própria psicologia quando você pensa ela só nos fenômenos observados, percepção, De memória. maneira quantitativa. De quantitativo, você vai descobrindo que existe uma riqueza muito maior. E o que é importante do Husserl, que eu queria ressaltar aqui? O que ele vai dizer? E a fenomenologia vai nos trazer, que nos ajuda a pensar. O Husserl vai falar o seguinte, que o ser humano está inserido de corpo e alma dentro de um mundo, que é o mundo da vida, que é o mundo cotidiano. Mas o que interessa para a fenomenologia? Não o fato em si, não as coisas em si, mas o que a pessoa que olha para as coisas, para os fatos, como que a pessoa significa aquilo que acontece com ela. Então ele vai dizer que o importante não é o que acontece, o fato, mas o que a pessoa significou, qual o sentido que ela deu àquela vivência. E é esse sentido dado que fica registrado. E é exatamente isso que a gente percebe na terapia. Não é tanto o fato em si histórico. Ele acontece dentro de uma situação, mas o que a pessoa que viveu significou. Isso é a vivência, é isso que nós queremos descobrir, porque é isso que pode virar um registro muito positivo em termos de sentido, e aí a pessoa, a partir daquelas vivências de amor, ela pode concluir que é amada, bem-vinda, esperada, querida, e mas ela pode fazer registros que são distorcidos em relação ao seu eu, como quando, por exemplo, ela entende que ela não é bem-vinda, que ela não deveria existir, que ela é um erro de existir. Então, o fato em si pode ser que não justificasse essa conclusão, mas é ela, esse eu é que conclui. E por isso é possível ser tratado ou decodificado a partir da compreensão do contexto onde esse sentido foi configurado. Eu acho interessante, por exemplo, como você já entrou nesse assunto, a gente estava no eu pessoal, né? Eu só queria terminar aqui o trechinho da Edith Stein, eu acabei de achar aqui, sobre o eu pessoal, e falar sobre isso que você está falando, que é sobre aquela noção de acontecimento do Claude Romano, né? Claude Romano, Isso, do Claude Romano. Que eu acho que é muito interessante, porque isso ajuda a complementar isso, a elucidar essa questão. Mas então ela vai falar aqui, vamos ver aqui, que ela vai distinguir, então, e dizer que no centro da estrutura humana existe um eu livre, que se diferencia do eu real, que ela chama aqui da esfera psíquica, tá? E que, por conseguinte, não se identifica às leis da causalidade psíquica. O eu pessoal ou núcleo pessoal, ele se exprime então como centro da estrutura da pessoa humana. É ele quem articula e confere uma tonalidade pessoal ao corpo, à psique e ao espírito e a todo o fluxo das vivências de uma pessoa. É ele que vai imprimir, então, em cada uma das vivências da pessoa um selo individual que ela chama de um significado particular, tá? Então, assim, e eu acho muito interessante quando o paciente ele começa a falar que eu vejo, eu sinto, né? Quando ele fala eu vejo, eu sinto, aí volta naquela sua pergunta, como saber que o que a pessoa está dizendo quando ela fala eu, é ela, né? Então, primeiro eu trago uma outra contribuição da fenomenologia, aí eu volto no discurso do paciente, como é que a gente percebe que é esse eu quem está falando. Por exemplo, a Edith Stein e Husserl também estava preocupado com isso, eles vão dizer que um dos grandes problemas da psicologia é não fazer a distinção entre a consciência e a psique, né? E aí, então, por várias razões, aqui eu vou pegar só uma delas, senão aqui a gente vai começar a dar aula nesse sentido, né? Mas aqui, por exemplo, separei aqui, pronto. Como é a pessoa, olha, é por meio da vivência, da consciência, que o sujeito percebe e conhece a si mesmo, que é a sua realidade interna, e a realidade externa.
Deste modo, a consciência é o que possibilita ao sujeito estar cônscio daquilo que ele está vivenciando e, simultaneamente, registrar os atos que se efetivam em seu vivenciar. A consciência se encontra na origem de todas as vivências do sujeito e ela mesma é vivenciada. Isso quer dizer que o sujeito possui até mesmo a consciência de estar consciente e de conter em si uma consciência. Então, a consciência, por essa razão, é o que torna possível tanto a manifestação de qualquer realidade externa ao sujeito, quanto o ato próprio de conhecer a si mesmo. É ela, então, a condição para que o indivíduo conheça a sua interioridade e a sua exterioridade. Então, durante todo o processo terapêutico, a pessoa está consciente e ela tem essa noção clara de que aquilo que ela está vivenciando é parte do seu eu. Então, essa certeza é pela própria vivência. E a vivência da pessoa, aquilo que vai fazendo dentro dela, o que acontece? Uma certeza até pela coerência e pelo estado interno que ela experimenta de integração entre corpo, mente e espírito. No momento que ela chega ao seu eu mais autêntico e à sua singularidade, a face dessa pessoa, do paciente, se transforma. O estado interno da pessoa é de alívio, é de completude, né? Que continua após o processo terapêutico, né? E é muito interessante perceber que desde o momento da gestação, o ser humano já pode dizer eu. Porque aí nós entramos, inclusive, no campo da bioética para defender a vida. Então, o que esses pacientes estão nos dando é toda a questão da estrutura do ser humano e do seu processo formativo, não depois que a criança nasce, mas antes. Desde o útero materno. Desde o útero materno não existe só vida psicofísica, existe um eu que está presente, que sente, que sofre, que se alegra. Então o paciente fala, eu estou sorrindo no útero materno. Eu estou sorrindo. Por quê? Porque eu vejo os meus pais se encontrando. O pai toca a mão da mãe que está sobre a barriga. Ele diz, mas eu queria tanto que viesse uma criança agora. O que você pensa para sorrir? Eu penso que eu faço parte da vida deles, que eu sou amado, que eu sou aceito. Eu sinto que eu sou integrado, que eu posso ser aquilo que eu sou. Então isso é uma vivência que tem que ser escutada. Imagina que nas outras psicoterapias, você escuta a pessoa a falar de suas vivências de olhos abertos. Podemos ouvi-la falar de suas vivências de olhos fechados, voltadas para a sua interioridade, né? E colher aquilo que vem do outro, respeitar aquilo que vem do outro, é toda a postura de um bom pesquisador fenomenólogo. Você acolhe o significado que a pessoa dá às suas vivências, né? Então isso é importante porque foi perguntado assim, como se fosse desconsiderada a questão da emoção. Você pegou a minha pergunta que eu queria fazer. É completamente considerado. Na realidade, a percepção externa, como é que isso impactua na pessoa, que nós estamos falando de emoção, de afetividade, sim, tanto positiva quanto negativa. E como que a pessoa se posiciona diante que ela vive. Então é todo o ser que está sendo considerado. E o canal de contato é esse que o Eunice falou, quer dizer, o ser humano ele pode sentir uma grande alegria. Edith Stein fala que você pode ter vários níveis dessa alegria, que pode ser uma alegria mais periférica, mas quanto mais essa alegria vai sendo entranhada no ser e quanto mais essa alegria é consequência de uma vivência de amor, não somente o amor que eu recebo, mas o amor que eu quero dar, porque a decisão de amar é do nível espiritual e a pessoa é sempre livre para amar, mais profunda essa alegria, mais próxima do coração, ou mais próxima da dimensão noológica, porque o Vitor Frankl, por exemplo, da logoterapia, ele vai descrever essa possibilidade do eu humano se posicionar de maneira diferente diante do sofrimento. E ele também fala que para o ser humano poder se posicionar diante de todos os determinismos que o cercam, é porque esse eu é essencialmente livre. Ele tem condicionamentos, mas ele é livre.
E o Viktor Frankl ele também foi um discípulo indireto do Russell, porque o Viktor Frankl está muito próximo do Scheler, e o Scheler foi aluno do Russell. Então a gente vai percebendo que essas percepções da liberdade humana, elas aparecem em vários setores, em várias áreas, que vem confirmando isso que a gente percebe. Eu acho que você quer Não, continuar? é que é interessante que a Maria Clara estava falando da concepção, Professor, um pra dar eu verdade que depois. está presente e que existe para aquele corpo, né? Para aquele óvulo, para aquele espermatozoide, porque quando o paciente nos descreve, eu vejo o óvulo e eu vejo o espermatozoide, ele não está falando que ele existe antes, ele está falando que ele existe agora, para aquele óvulo, para aquele espermatozoide, né? Então ele se dá conta, eu não sou apenas um encontro entre um óvulo e um espermatozoide, eu sou mais do que isso. Eu tenho um eu que se diferencia dos pais. Então isso é muito interessante, porque no momento em que ele começa a falar da sua presença desde o momento da concepção, e uma presença que já pensa, que reflete, né, já tem uma consciência de si, que reflete, que pensa, Que sente. que sente, que experimenta, Que julga. E que está sedento de encontrar um ambiente de abertura, de amor, para que ele possa se tornar tudo aquilo que ele deveria ser. Nesse eu, a pessoa já começa a perceber as características e as potências da sua dimensão psíquica, e também ele já percebe as características e as potências da sua dimensão espiritual. E por que isso é importante? Porque no momento que ele entra em contato com a vida psíquica dos pais, ele pode misturar-se à vida psíquica dos pais. E quando eu falo da vida psíquica dos pais, agora a gente entra na questão da transgeracionalidade. Você está fazendo tudo sozinhas. Não, mas é porque uma coisa puxa a outra, né? Aí, é pela consciência do eu que ele não se mistura e não se confunde, a não ser que ele dê uma abertura para isso e se posicione dizendo eu sou igual, tal qual, e comece a repetir alguns conteúdos psíquicos que já estão dentro da rede intrafamiliar. Mas é Como justamente herança psíquica. como herança psíquica intrafamiliar. Então isso né? é importante perceber que não é ir para lá, voltar para cá, você não... Fala, a pessoa é como se ela tivesse um banco de dados, um arquivo no computador. Isso está lá disponível, ela não é obrigada a acionar, e alguns registros ela aciona, inclusive como exemplos de identificação, de querer seguir certos exemplos positivos, mas existem. Os fenômenos falados por Freud, projeção, transferência, identificação, são fenômenos psíquicos. O que a gente está chamando, e que podem acontecer, mas o que a gente está chamando a atenção é que o ser humano é mais do que isso. Mas E aí? nesse momento eu acho que eu preciso entrar com uma questão muito particular assim, do nosso país, porque até onde eu sei, quando se fala sobre um trabalho transgeracional na área de psicoterapia, de ajuda psicológica na Polônia, o que é mais popular, o que se mais encontra, é uma abordagem do Bert Hellinger, que é da constelação familiar. E aqui eu falaria sobre isso um pouco mais da perspectiva espiritual, que foi percebido muitas vezes que as pessoas que participavam dentro de uma seance de constelação familiar, depois saíram piorando, né? Porque durante esse processo acontece um tipo de um fenômeno que não se sabe muito bem qual que é a explicação dele. Como é que é possível que uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, de repente, sei lá, incorpora o espírito da minha avó, do meu bisavô, e eu observo a briga deles como se fosse ao vivo. As pessoas que trabalham um pouco com esse lado espiritual, cuidam da espiritualidade num âmbito mais cristão, vejam nisso um tipo de um perigo espiritual, que a pessoa está dando uma brecha a uma força desconhecida, não compreendida bem, entrar. No Brasil, isso acontece um pouco assim no senso, sei lá, candomblé, espírita, né? Então tem essa preocupação, qual que é a minha garantia que participando num trabalho onde eu percebo as heranças psíquicas transgeracionais, onde eu percebo algum fenômeno que aconteceu algumas gerações atrás, qual que é a minha garantia que eu não estou mexendo com uma força estranha, que eu não estou abrindo espaço para alguma coisa entrar em mim, e qual a minha garantia que isso que eu percebo é verdade e não
uma informação que um outro espírito quer que eu entenda como se fosse verdade. Bom, nós não vamos falar da constelação familiar, porque não é esse o nosso trabalho. O que nós podemos dizer é que o nosso trabalho não é o trabalho da constelação familiar, né? É um outro tipo de trabalho. Agora, então, vamos diferenciar falando sobre a questão da transgeracionalidade, que se chama, nós preferimos falar transmissão psíquica entre gerações, e é importante a gente saber que quando a gente fala da transmissão da vida psíquica, né, de pais para filhos, avós, bisavós, não somos somente nós que estamos falando disso. Aliás, os pacientes falam disso, a gente registra, não é? Estamos trazendo as falas dos nossos pacientes. Mas não é só a abordagem direta do inconsciente que está esbarrando com esse fenômeno. Porque vejam bem, se é um fenômeno humano, todas as ciências que lidam com o ser humano, ou todas as outras práticas, sejam elas quais forem que lidam com o ser humano, vão esbarrar nessa questão. E é uma questão muito séria, né? Porque até então a psicologia e a sociologia, eles estão muito preocupados com essa questão da repetição. Por que você vê que dentro das sociedades, por que você vê que dentro de uma família, certos comportamentos, mesmo violentos, né, vão se repetindo? Então isso é uma preocupação social, não só da psicologia clínica. E a psicanálise familiar, ela vem falando disso desde a época de 70, que foi a mesma época que a doutora Renate começou as pesquisas dela. Começou essa pesquisa lá na França com o professor renomado Alberto Heger, com quem eu tive o prazer de estudar na França e fazer uma parte do meu doutorado lá. René Caillé também. Então são alguns psicólogos, psiquiatras e psicólogos da França, da Universidade Paris Descartes também, tem um movimento muito grande lá, também na Argentina, aqui no Brasil também, em outros lugares do mundo. Inclusive em Londres. Em Londres também. E tem também a sistêmica, que hoje está conversando muito com a psicanálise familiar. Então, está criando uma rede de conhecimento onde as pessoas, as ciências estão conversando, ainda bem que estão. É preciso conversar, não é? Porque todos estão esbarrando nesse fenômeno. E que fenômeno que é esse? Primeiro, e Husserl e Edith Stein também vão falar disso. Que o ser humano não começa do nada. Ele não começa do nada. O ser humano, quando ele entra no mundo, ele já entra num mundo que está repleto de significados. Que tem um sentido histórico que é transmitido de geração em geração. Tem um sentido sociocultural que vai se transmitindo de geração em geração. Né? E a ADI, ela vê isso, porque ela trabalha com o ser humano contextualizado no seu mundo histórico-social. E aí os psicanalistas trabalham com a psicanálise de família e casal, a partir dos textos mesmo de Freud, eles já começam a discutir essa questão da transmissão psíquica entre gerações. E eles vão falar de uma herança psíquica que nos organiza, que é transmitida, que nos organiza, porque nos dá o sentido, o nosso sentido histórico, o nosso sentido particular dentro da história. Então, que ajuda as pessoas a se organizarem, mas também existe aquela herança psíquica que nos desorganiza. Aquilo que é transmitido de geração em geração, e aí tem vários exemplos de questões de sofrimentos, não só das guerras, mas das questões de incestos, né, de assassinatos, de violência sexual, enfim, são transgressões que aconteceram dentro das famílias, dentro da história, e que o sentido dado àquelas, muitas vezes, porque não foi elaborado aquele material, ele é transmitido de geração em geração de uma forma bruta. Escondida, via inconsciente. Então, há o que se transmite via consciente e há o que se transmite via inconsciente também. E não é porque ficou escondido que não se transmite. É uma matéria bruta, que eles falam que fica dentro de uma cripta, né? E que aquilo é transmitido, e se não é falado, não é conversado e não é elaborado, que lá na frente, no descendente, gera um quadro psiquiátrico, por exemplo, gera um sofrimento para uma família inteira. E na ADI, né, nas vivências dos nossos pacientes, o que vai acontecer é que a partir do momento da concepção, a pessoa ela vai percebendo o seu eu e aquilo que não é o seu eu.
E ali ela percebe profundamente uma liberdade de identificar-se ou não com esses conteúdos que se transmitem de geração em geração. E o que ela percebe através da referência do óvulo e do espermatozoide é uma memória das vivências, dos significados dados a essas vivências de seus pais, avós, bisavós, ou seja, nada se perde. Tudo está lá registrado. Essa é a percepção dos pacientes. Nós estamos falando de uma memória e dos significados dados a essas vivências que essas pessoas tiveram. São conteúdos psíquicos. O que são esses conteúdos psíquicos? Eles são conteúdos que são constituídos dentro de um determinado acontecimento. Ali a pessoa dá um significado para aquilo e aquilo ela vai se registrar na camada psíquica e vai sendo transmitido dentro da família. Né? Se transmite entre pessoas e entre gerações, por um processo de identificação ou não. Ou seja, não se está falando de um determinismo psíquico absoluto, está se falando que algo se transmite, mas há um eu que se diferencia do que se transmite e que pode posicionar-se, identificar-se ou não. Essa é a descrição dos pacientes. E o que é mais importante, se há um eu que se diferencia, no momento em que a pessoa começa a ver que muitos sofrimentos que ela está vivendo hoje, eles são decorrentes de um processo seu de identificação com esses sofrimentos, ela pode separar aquilo que é o seu eu daquilo que é o não eu, se reconfigurar, se integrar e se tornar tudo aquilo que ela deveria ser. Porque todo o processo se faz no sentido da pessoa se autodescobrir no sentido de quem ela é, para ela desconstruir todo esse processo de identificação com esses conteúdos de sofrimentos que estão dentro, imbricados ali, dentro da rede familiar. Né? Então, assim, qual que é a garantia? Que o que ela está vendo, você me perguntou se é verdade ou não. Bom, vou deixar a Maria Clara falar sobre essa questão que a fenomenologia fala, e ela fala disso muito bem, que o que importa é o significado que a pessoa dá. Eu vou passar a palavra para ela, depois eu complemento, tá? Porque eu já ouvi ela falar e é muito interessante. Mas você podia me dizer exatamente. Não, é porque vem essa pergunta, né? Como é que eu me garanto que aquilo que eu estou vendo é a verdade? Você pode falar nesse conceito. E se é mentira? E se não foi bem desse jeito? E se eu estou inventando? Essas são as dúvidas dos pacientes que surgem no processo terapêutico. O que eu não sei se era exatamente o que você estava pensando, mas o que eu acho que ajuda a clarear é o seguinte: primeiro, todo o processo é feito com um questionamento. Esse questionamento, a doutora Renate gostava de falar que é um questionamento socrático no sentido de que a resposta, a sabedoria, ela está dentro dessa interioridade humana. Então, quando Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo, ele voltava com os discípulos dele, ele perguntava e acreditava que aquele discípulo saberia encontrar a resposta. Então, existe um conhecimento dentro do ser humano, que é um conhecimento muito maior do que o conhecimento meramente intelectual e racional. Esse é um tipo de conhecimento. E o que o Bergson vai falar? Que existe um outro modo de conhecimento da realidade, que é o conhecimento intuitivo. E o conhecimento intuitivo ele é uma capacidade de conhecimento que abarca o todo, é imediato, é instantâneo, abarca o todo, abarca a totalidade, ele é pré-reflexivo, ele é antes da reflexão. A reflexão ela vem depois, né? Então todas essas realidades a gente percebe que a pessoa vai criando impressões ou marcas ou registros que elas são captadas intuitivamente e na totalidade, né? Então quando o terapeuta vai perguntando, a pessoa vai descobrindo respostas dentro dela mesma que ela não sabia conscientemente, mas ela tem essa informação nesse nível de intuitividade profunda e ela vai então realmente descobrindo, estava lá e ela vai descobrindo. E essas respostas que ela vai trazendo são profundamente coerentes, não há uma incoerência. É a coerência. Então a pessoa, por exemplo, existe um fenômeno de fantasia, de imaginação, de criação, mas nesse momento é tão profundo, quer dizer, ela vai percebendo que é como se fossem pedaços de um quebra-cabeça, que ela vai descobrindo as peças e elas vão se encaixando numa profunda coerência. Não é uma fantasia, não é uma imaginação, nem pode ser uma mentira, porque a mentira, a fantasia e a imaginação têm outras características. Uma delas é a incoerência, a falta de consistência, a superficialidade.
Então isso é muito perfeito quando você vai trabalhando na terapia, a pessoa vai percebendo e o terapeuta junto a diferença quando é uma verdade. A verdade ela é sempre coerente por qualquer ângulo que se vê. Mesmo quando a pessoa, às vezes, ela mesmo diz, eu sei que a minha mãe está com raiva do meu pai. Ela está fazendo um diagnóstico, nós temos um processo circular. A gente vai perguntando até descobrir qual a raiz, qual o significado, qual o contexto, o que essa pessoa entendeu, significou e como ela se posicionou. E depois nós vamos fazendo um outro caminho, que é o caminho de desmanchar esse registro. Mas para compreender qual que é o contexto, muitas vezes a pessoa fala assim, eu vejo que a minha mãe está com raiva do meu pai. Ela pensa que ele a está traindo, mas eu sei que isso não é verdade. Então, ao mesmo tempo, então não é uma projeção, uma identificação pura e simples. Ela é capaz de perceber em termos de sentimento, exatamente, não é um pensamento, não é adivinhar pensamento. Ela é capaz de entender qual que é o contexto da mágoa da mãe. Ela é capaz de se, e pela empatia, né, por essa comunicação, essa capacidade de comunicação que os seres humanos têm entre si, que é muito mais do que as palavras podem dizer, uma comunicação às vezes de coração para coração, ela é capaz de compreender essa mãe profundamente, é capaz de compreender a dor dessa mãe, mas é capaz de perceber, por exemplo, que essa mãe se engana no julgamento do pai. Então ela pode se posicionar nesse sentido. Então as duas referências estão lá. E às vezes a referência desse pai que ama, apesar da mãe achar que não, essa referência é capaz de curar a pessoa e é capaz de curar a mãe. Então ela tem, porque a pessoa consegue, às vezes ela fica fixada numa imagem mentirosa, mas a verdade também está lá. E essa verdade que está presente é que pode curar a mágoa, o ressentimento ou a mentira que foi criada a partir de uma falsa impressão. Quando for assim. percebida essa Quando verdade. for percebida essa verdade. Ela está lá, mas ela às vezes está escondida, está obscurecida, está não percebida, mas tem que ser verdade. O que não é verdade não tem força de cura. A única coisa capaz de curar é a verdade que o paciente descobre. Por isso que o terapeuta não pode sugerir de forma alguma, porque se ele sugerir, aí é uma ação externa. E o que a gente quer é que a pessoa se posicione, que a pessoa tome conta da sua vida e que a pessoa descubra as respostas que estão nessa sabedoria profunda do ser humano. E é por isso que precisa ser uma vivência da consciência. Ela precisa estar consciente, porque ela que precisa se reposicionar. Se for uma sugestão do terapeuta, terá pouca duração. Mas se ela mesma descobre os enganos que ela fez, e se ela começa a descobrir essa verdade que sempre esteve lá, mas que não foi percebida por ela, porque a criança pode se enganar. Ela pode dizer, por exemplo, que o pai não a ama, né, ligada ao pensamento da mãe, que está entendendo assim. E ela pode descobrir que é um engano. E ela vai refazendo todos os vínculos afetivos. Porque o que é impressionante, por exemplo, quando Maria Clara falou de um processo circular, que você faz um diagnóstico onde a pessoa ela vai ver a raiz primeira do seu sofrimento. Lembrando que raiz primeira, nós não estamos falando de causa e efeito como nas ciências da natureza, né? Nós estamos falando de um processo onde o ser humano é regido pelas leis de sentido, são as leis motivacionais. Isso quer dizer que a pessoa tem motivações para agir de uma determinada maneira, mas ela é livre para não agir desta maneira. Então, são as leis motivacionais que regem a vida espiritual do ser humano, são completamente diferentes das leis da causalidade psíquica. Por que isso é importante falar? A gente vai falar de raiz e depois de efeito, pode dar essa impressão que a gente está falando de um determinismo, e não é, tá? Então, isso é muito interessante, por exemplo, que no momento, agora eu não sei porque eu entrei com isso, mas no momento em que ela vai dizer lá, onde ela sofre, por exemplo, a mãe conta para o pai que está grávida. Eu estou lembrando de um caso da doutora Renate, que ela falava em palestra. Clássico. Ela fala assim, ela conta para o marido que está grávida, e ele vira as costas. Eu não sei se eu estou sendo fiel, porque tem muito tempo que ela contou, mas eu acho que é bem desse jeito. Aí ele vira as costas, aí ela fala, pronto, ele não quer essa criança. Então ele não ama.
E a criança que estava no útero escuta a mãe dizer isso, vê o pai de costas, ela poderia ver o pai de costas, o que ele está pensando, como é que ele está, mas influenciada, por exemplo, pelo pensamento da mãe, ela também concorda. Ela fala, então se é só a mãe que me ama, eu sou metade, que é a frase registro dela. A partir do momento que ela se vê pela metade, ela começa a projetar isso na sua vida, no seu psiquismo, nos seus comportamentos, né? Aqueles comportamentos onde tudo que ela faz pela metade, depois ela para. Até a doutora Renate brincou e perguntou, como é que você sabe onde chega na metade? Mas ela sabia, porque ela parava. E com isso, muitas coisas na vida dela não iam para frente. Mas a doutora Renate só fez uma pergunta. Olha o seu pai nessa hora. Porque se ela vê o que a mãe sente, pensa, ela pode ver o pai também. Olha, por que ele vira as costas quando a sua mãe está no disco da gravidez? Ele está chorando. Né? Ele está chorando porque ele está emocionado, que ele não sabia que ele conseguiria ser pai. Ele está muito feliz, emocionado. Por que ele vira as costas? Porque ele não quer que a mãe veja ele chorando. Entendeu? É claro que tinham questões do pai, que aquela questão de, não sei se era esse o caso, de que ele não podia mostrar o choro, a emoção, porque desde criança ele aprendeu que homem não chora. Mas isso mudou completamente a relação dela com esse pai e com ela mesma, porque ela passou a se ver por inteira integrada. E com o marido. Então, o que é mais isso? E com o marido, né? Porque transferiu o pai para o marido. Mas o mais importante que a gente está tentando dizer é que quando você faz um diagnóstico, você faz aquilo. Tem até um trecho do Russell, que agora não sei se eu encontro ele aqui, onde ele vai falar disso, que todo horizonte do vivido de uma pessoa, existe algo no vivido não percebido pela pessoa. E o paciente, ele fala isso durante o processo, porque quando você volta lá no mesmo acontecimento diante do qual a pessoa se autoconfigurou de uma determinada maneira, quando ela descobre que não é bem assim, ou quando ela compreende pelo inconsciente por que o pai foi embora, qual que era a dor desse pai, que queria ter voltado, por que ele não voltou, quando ela começa a ver o não visto, ela começa a ver que aquilo que ela significou de uma maneira não era bem assim, então ela começa a ressignificar toda a sua história. Ela começa a compreender aquelas pessoas diante das quais, muitas vezes, ela construiu uma mágoa profunda. E ela vai recuperando os vínculos amorosos. E é isso que vai integrando a pessoa. Então, todo esse processo, pela forma como a pessoa sai no final, o que não faz resistência, porque a pessoa que não quer mudar existe em qualquer psicoterapia. Mas a pessoa que quis mudar, né, a maneira como ela se percebe na relação consigo mesma, na percepção de si mesma, na relação com o outro e com o transcendente, é completamente diferente. Por que essa diferença? Porque ela faz uma distinção entre aquilo que ela é, daquilo que é o não eu. Ela começa a se tornar cada vez mais ela mesma. Por isso que é importante o eu pessoal que aparece na concepção. Porque é lá que está a referência de tudo que a pessoa ela tem de potencialidade e ela é chamada a ser e a desenvolver durante toda a sua existência. Então, olha só que coisa interessante. A gente vai percebendo o seguinte, que a pessoa é, mas para a gente ir entendendo isso, a gente tem que realmente pensar o ser numa totalidade, né? Se a gente ficar pensando se tem neurônio, se não tem neurônio, se já está formada a boca para sorrir ou não, aí nós estamos numa perspectiva muito reducionista. E o ser humano é muito mais do que isso, né? Mas a pessoa, o que ela vai percebendo? Que ela é capaz de fazer essa transformação. E aí ela vai se percebendo cada vez mais livre para ser ela mesma. Inclusive em relação a qualquer outro tipo de influência externa. Porque quanto mais integrada ela vai ficando, mais o sentimento de paz, de equilíbrio, de bem-estar e de força, inclusive para ela se posicionar diante das situações negativas, ao invés de se deixar influenciar negativamente por fora. Então o caminho é exatamente o mesmo, o contrário de influência. É exatamente ajudá-la a ser mais ela mesma, mais livre para ser de acordo com o eu original. Então é muito importante a gente perceber que a criança, quando se percebe no seu eu original, desde o início da sua existência, ela se percebe intuitivamente como um todo, inteira. Mesmo que fisicamente ela ainda vá se desenvolver, ela potencialmente já é um ser inteiro. Ela é um ser em potência perfeito e sadio,
para desenvolver o seu ser. Então isso é muito importante porque isso nos ajuda a ir percebendo a pessoa em sua integralidade. E essa questão que os pacientes vão descrevendo das suas vivências na fase intrauterina é muito interessante porque vai também nos dando informações muito importantes acerca de questões que são essenciais para a formação do ser humano, que é a questão da família mesmo, que é como um ambiente de formação do ser humano, né? Porque que pode ser um ambiente favorável ou desfavorável para aquela pessoa que chega e que ela vai ser formada ali. Então, com isso, se resgata a importância, por exemplo, da conjugalidade dos pais no processo de formação do ser humano, que é uma questão que nós temos que dar muita atenção. Não só do vínculo do pai com a criança, da mãe com a criança, mas da qualidade da relação entre os pais, porque é um ambiente que forma o ser humano. Forma em termos de personalidade, de afetividade, de identidade. Então, é um ambiente de corresponsabilidade na formação da pessoa que está chegando. Corresponsabilidade porque o ambiente forma, mas nós não podemos tirar a responsabilidade daquela pessoa que está chegando no seu processo de autoformação, porque ela também é capaz de fazer escolhas, né? Então isso é o contrário do determinismo psíquico. Inclusive fazer diferente a uns padrões negativos que ela percebeu. Claro, tem muita coisa. O que aparece na terapia como registros psíquicos, que são registros de sofrimentos, de conteúdos de sentidos, que vão se transmitindo de geração em geração, o que aparece em processo terapêutico é aquilo com o qual a pessoa se identificou, mas existe uma rede de significados que a pessoa não se identificou. Mas também é importante dizer que o que a pessoa percebe em processo terapêutico não é apenas o que é transmitido de conteúdos psíquicos que desorganizam a sua vida, mas aqueles conteúdos de amor, de valores, que dão solidez, que dão consistência, que dão coerência, que ajudam o ser humano a se estruturar, a aprender a amar, a se posicionar, a se relacionar com o outro e a ter abertura para aquilo que transcende o ser humano e perceber que o ser humano não é só uma realidade psicofísica definitivamente, né? E é isso que transforma. Então, muitas vezes a gente fala assim, quando diz a palavra inconsciente, às vezes é um problema, porque a gente aprendeu a pensar inconsciente tal como Freud descreveu. E Freud, ele realmente era um grande pesquisador, um grande clínico, e ele foi observando aqueles fenômenos e foi descobrindo explicações para aqueles fenômenos que ele observava, isso há mais de 100 anos atrás. E foi fazendo descrições desses mecanismos psíquicos muito, muito interessantes. Mas o que acontece? O Freud, ele chegou num momento que ele falou, ele percebia que a pessoa, quando falava, ela deformava, ela fazia uma racionalização. E o Freud entendeu isso como um mecanismo de defesa, com certeza. Por quê? Porque ele entendia que tudo que estava obscurecido à consciência só poderia estar obscurecido à consciência porque era algo negativo, porque era algo proibido, então jamais poderia chegar à consciência. Então o que a pessoa fazia? Ela criava um mecanismo para que isso se aflorasse, já aflorasse deformado. E por isso a necessidade da análise para explicar esses conteúdos. E o que o Freud vai dizer? Não tem como acessar esses conteúdos psíquicos diretamente. Mas o Jung já vem questionando essa conceituação do inconsciente. O Jung vai falar, tá, existem questões, mas existem o inconsciente, a intuição, a capacidade, aquilo que está nos conteúdos do inconsciente não são teorias, são fatos, são vivências, são fatos puros de vida humana. E o Jung também vai falar, e tem muita coisa, tem as potencialidades, as capacidades, a alegria, a criatividade, o inconsciente coletivo, os símbolos universais. Então o Jung já começou a ampliar essa concepção de inconsciente. E outros que vieram depois, inclusive o Winnicott, já vão pensar nesse inconsciente ainda mais ampliado, mas não só como dos registros positivos, das coisas negativas, mas também das coisas positivas. E o que a gente está percebendo aqui é que esse inconsciente não é um inconsciente profundo, mas a gente entende como uma capacidade de apreensão da realidade que se dá por meio da intuição, mas que não está totalmente consciente. Então, nós, quando a gente fala inconsciente, é mais no sentido de que não está consciente para a pessoa, mas que pode ser conscientizado. E no caso dos que está ligado aos valores, às potencialidades, às capacidades, deve ser conscientizado.
precisa ser reforçado, porque isso é mais correspondente à verdade da pessoa do que os enganos que ela cometeu por problemas psicológicos. Agora é interessante também, quando a gente vai falar da abordagem direta do inconsciente, como se tem muito a visão psicanalítica do que significa o termo inconsciente ou junguiana. Mesmo antes de Freud já se falava sobre o inconsciente, né? Mas Freud foi o primeiro que teorizou sobre o inconsciente, né? Então, é muito importante a gente dizer que, para nós, o inconsciente ele tem uma definição diferente, né? A doutora Renate, ela falava muito sobre a interioridade humana. Ela começou a falar muito sobre a abordagem direta do inconsciente e, aos poucos, ela foi falando mais de interioridade humana. Por quê? Porque a vida humana interior é uma vida consciente dos atos, né? Mas existe aquela parte intuitiva que se dá conta do todo e a pessoa não toma consciência do todo, mas que é a vida interior da pessoa também. Às vezes, uma coisa que você viveu ontem, hoje você se dá conta, nossa, a minha amiga me falou aquilo ontem, eu não me dei conta do que ela estava tentando me dizer. Mas aquilo aconteceu também. O que nós estamos dizendo com isso? Que a vida interior da pessoa ela é muito maior do que a consciência consegue captar. Porque existe a vida intuitiva, a comunicação intuitiva. Esse é o inconsciente neurológico que nós trabalhamos. Então, para nós, o inconsciente ele se refere à vida interior da pessoa, tanto a vida psíquica quanto a vida espiritual, com essa noção da categoria espiritual diferenciada da religiosidade. Porque religiosidade é uma coisa, né? E a categoria espiritual é uma outra coisa, que é essa dimensão da pessoa que pensa, reflete, julga, age. É a dimensão ativa do ser humano, né? A dimensão psíquica é mais aquela da ressonância, daquela que recebe, que registra as vivências. Então, o inconsciente é a vida interior da pessoa. E a vida interior da pessoa, onde está a consciência e também aquilo que não chegou ainda à consciência, mas que pode vir a chegar à consciência. E nos processos terapêuticos que são diferenciados, por exemplo, onde a pessoa não se volta para a sua interioridade para fazer uma percepção de suas vivências que começaram desde o útero materno, que é o processo que a doutora Renata chamava de indireto, de repente a pessoa está falando alguma coisa, do nada, ela tem a impressão de se lembrar de alguma coisa que ela viveu, mas ao mesmo tempo não se lembrar. Ela chega em casa e pergunta para minha mãe, aconteceu isso? Aconteceu. Isso também é um fenômeno que se passa em outros processos terapêuticos, né? E aí a gente precisa respeitar todos os espaços também. Com certeza. E aí eu acho que a gente pode ir finalizando, não sei se tem mais alguma pergunta, mas o que eu pensei principalmente é o seguinte, né? Quer dizer, é uma realidade humana que as pessoas se comunicam muito mais do que as palavras e que as pessoas têm a capacidade entre si, e aí talvez a igreja possa falar nesse sentido da comunhão, né, dos santos, que as pessoas têm a capacidade e a responsabilidade porque elas se contagiam umas às outras, tanto para o positivo quanto para o negativo. Então, se há uma capacidade de contágio, até no sentido, às vezes com a presença física e às vezes não, porque essas comunicações se dão, né? Se a gente pensar que a Santa Teresinha de Lisieux, ela falava que uma alma que se eleva, eleva o mundo. Então, se uma pessoa se levanta, ela levanta todas as outras, e a única explicação que a gente pode ter é que a comunicação entre as pessoas é uma comunicação de coração para coração, ou é uma comunicação que extrapola o nível psíquico, é uma comunicação espiritual, ou é uma comunicação intuitiva, ou é essa capacidade de comunicação inconsciente. Então, com isso a gente consegue entender melhor como é que uma criança pode estar tão profundamente ligada a seus pais, a ponto de perceber as emoções positivas e negativas, mas o pai também pode estar ligado na mãe, a mãe pode estar ligada no pai, ou seja, as pessoas se comunicam e uma pode ser instrumento de cura do outro, inclusive um filho pode ser instrumento de cura dos seus pais. E por que a gente fala tanto desses pais, né? Porque eles são a célula, eles são a base, a criança é construída, a semente humana cai nesse contexto de amor, ou não,
mas ela quer se sentir bem-vinda. E é essa que é a raiz, a base, que se vai estruturando toda a sociedade. Então essa que é a nossa grande preocupação. Eu acho que chegamos até o final. Eu acho que eu gostaria mesmo... E só finalizando, para pegar a questão da família, quando se fala de célula, né? Tanto na ADI como em outros espaços, em outras ciências, como por exemplo na psicanálise familiar, se tem essa certeza já dada até pelo próprio processo, como ele acontece, de que a família e até a conjugalidade dos pais, ela transmite a vida psíquica. Ela é base transmissora de vida psíquica. E quando a gente fala, só para fechar o assunto da transgeracionalidade, nós estamos falando disso, de tudo que é transmitido dentro da herança psíquica familiar, né? Então, só fechando essa ideia. Positivo e negativo. E não de vidas passadas. Isso é não muito se trata importante. disso, né? Eu acho que isso é interessante, então, que a pessoa também na concepção, quando ela fala eu, né? Ela também se dá conta que esse eu é irrepetível, que ele é único e que se diferencia de todos os outros eus e consegue se percebendo, existindo para aquele momento naquela história, dentro daquele seio familiar. Inclusive com um sentido existencial muito impressionante. Uhum. Muito bom. Assim podemos convidar também para o curso da ADI, que vai acontecer dia 18 de novembro na Polônia. E estarei honrada de poder apresentar para vocês pessoalmente, eu, Nidice e a Maria Clara. E até lá, eu acho que se surgir qualquer outra dúvida, estaremos muito felizes por poder também responder. Seja por e-mail, seja falando assim mais diretamente, mas estamos abertos a qualquer outro tipo de pergunta, dúvida, comentário. E aqui eu posso simplesmente agradecer a vocês. Uma linda palestra de fato. Foi uma conversa, né? Foi um diálogo. Uhum. E então, só basta dizer até a próxima lá na Polônia. Se Deus quiser. Até lá. Esperamos encontrar vocês lá, cheios de perguntas para que possamos compartilhar. Muito bom, muito obrigada.